Pois bem, irmãos, desde que nós estamos em poucos, mas não podemos deixar de meditar na palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 27. Vamos estender até o versículo 30. Glória a Deus. Mateus 19, versículo 27 em diante. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor então. Diz assim: Então respondendo Pedro, lhe disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: Em verdade eu vos digo que vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Amém? Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, né? Já lemos ela muitas vezes aqui. As pessoas também que vão assistir pelas redes sociais podem se inscrever aí no nosso canal e podem também prestar bastante atenção do que nós vamos tratar aqui, um assunto importante. Já demos uns panoramas desse assunto aqui, mas é um assunto que precisa ser relembrado e trazer outras coisas, algumas pormenores para a gente entender melhor. Para a gente entender bem esse texto aqui, que existe uma grande confusão que é feita com esse texto, até porque a Bíblia fala de vários tipos de julgamentos, e às vezes as pessoas misturam muito esses julgamentos com o julgamento final de Apocalipse 20, versículo 12 em diante, chamado trono branco. Mas os julgamentos, eles são vários, e cada um deles devem ser compreendidos à luz do contexto que a própria Escritura apresenta. Então, para nós entender bem esse texto aqui, nós temos que analisar toda a perícope, ou todo o contexto, que começa já no início ali, né? Começa um pouco antes, quando Jesus é abordado por um jovem rico, né? A Bíblia nos mostra que esse homem se apresentou a Jesus e perguntou para ele como ele poderia fazer, ou o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus dá a resposta para ele, que não era o que ele queria ouvir, né? Esse é o grande problema nosso às vezes. Nós queremos ouvir, às vezes nós temos uma expectativa de ouvir uma coisa, ou de que alguém faça aquilo que nós queremos, e às vezes nós acabamos frustrando aquela pessoa, ou aquelas pessoas, porque nós não respondemos aquilo que elas querem ouvir, e não falamos aquilo que elas querem ouvir, não fazemos aquilo que elas desejavam, anelavam que nós fizéssemos. Então Jesus aqui, ele responde para ele, né? Você conhece os mandamentos, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e reparte com os pobres, né? Então, irmãos, aqui é um negócio muito interessante. É uma coisa muito interessante essa passagem, porque esse jovem ele se negou, ele rejeitou a proposta que Jesus fez para ele. E a Bíblia mostra que ele saiu entristecido, né?
Existe até uma história que é contada sobre ele depois, que eu já contei aqui para os irmãos, e depois de muito tempo ele tem um encontro com Lucas e ele acaba se convertendo. Mas isso não está nas escrituras, é extra-bíblico, né? E quando não está nas escrituras, a gente pode até fazer ilações, conjecturas, mas não temos aquela certeza que a escritura nos dá. Então aqui, o que me chamou muita atenção também foi o versículo 27, quando Pedro vai responder. Pedro respondendo lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. Em outras palavras, Pedro está dizendo, esse daí não quis deixar, mas nós deixamos. Agora, o que nós vamos ganhar? Como que está naquela tradução lá? Que recompensa, pois, teremos nós? Observem que Pedro não está preocupado com as coisas celestiais. Essa pergunta, resposta com outra pergunta de Pedro, ela está carregada de vícios terrenos. Ele está preocupado com aquilo que ele vai ganhar, ele está pensando em coisas terrenas. Está fazendo bem diferente do que Martinho Lutero dizia, né? Andareis com os pés na terra e a cabeça no céu. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então Pedro aqui, ele está focado, né, nas coisas dessa terra, e Jesus vai dar uma resposta avassaladora e apocalíptica para ele, no versículo 28, Jesus responde para ele, Jesus disse-lhe, em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, olha o que Jesus disse para Pedro, Pedro, você está equivocado mais uma vez, você está falando de coisas terrenas, e eu estou falando de coisas espirituais. Na regeneração, que é uma palavra muito interessante aqui, né? Palingenesia, é uma palavra grega que significa recomeço, ou recomeçar todas as coisas, ou trazer de volta o início. Jesus está dizendo o seguinte, ó, vai haver um recomeço na história da humanidade, estou falando de coisas espirituais, vai haver, nós vamos trazer de volta tudo aquilo que o homem jogou fora, estou parafraseando aqui, lá no Éden, e a regeneração que Jesus está falando aqui, não é apenas a doutrina da regeneração. Essa palavra grega, palingenesia, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma vez aqui no texto que nós lemos, e outra vai aparecer lá em Tito 3:5, quando ele está falando de regeneração, mas é de questões do próprio ser humano ser regenerado espiritualmente. Aqui Jesus é mais abrangente. Jesus está falando não só da regeneração do homem, até o encontro com ele, mas também da regeneração que vai acontecer com todas as coisas. Porque a Bíblia nos promete novos céus e nova terra. Então vamos dar uma olhada em 1 Pedro 3, versículos 12 e 13. Para fazer um paralelo aqui. É 3, versículos 12 e 13. Olha como diz a palavra de Deus, que está correlacionado, né, com esse texto, quando Jesus fala em regeneração, não está falando só na regeneração que o ser humano sofre ou passa quando ele encontra-se com Jesus. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. É 1 Pedro aí? Será que é 2 Pedro? Acho que é 2 Pedro, Danilo. Capítulo 3, versículos 12 e 13. Acho que deve ser isso mesmo. Glória a Deus. Jesus está falando de restauração de todas as coisas, né? De trazer a origem de todas as coisas. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Observe que ele não está falando da vinda de Jesus, ele está falando do dia de Deus, que o dia de Deus é depois, no final do milênio, né? Quando acontece a batalha de Gog e Magog, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Isso é a regeneração que Jesus está falando lá, no capítulo 19, no texto do versículo 28,
que abrange não só o ser humano, mas novos céus e nova terra, é toda a criação de Deus. Que o mundo espiritual, os céus foram criados primeiro, depois o mundo físico. Então tudo isso será regenerado. Essa palavra grega, palingenesia, ela dá uma ideia de reconstruir, recomeçar de novo, trazer à origem aquilo que já existia de modo original, né? Como era no Éden, que o homem estragou tudo, né? E continua estragando até hoje, infelizmente. Mas então, irmãos, entendendo isso, partindo aqui já desse pressuposto, essa palavra é um substantivo, né? Que traz essa ideia. E também, uma coisa muito importante que eu quero mostrar para os irmãos, quando Jesus fala sobre esse julgamento, que os 12 apóstolos se assentariam em 12 tronos. Importante saber isso aqui, viu? Depois alguém vai perguntar para vocês, vocês podem dizer assim, eu não sei explicar, né? Mas é muito importante saber esse assunto aqui. Glória a Deus. Vamos aproveitar enquanto a palavra de Deus está sendo ensinada, né? Glória a Deus. Quando acontece esse julgamento? Quando vai acontecer esse julgamento? Esse julgamento não é o julgamento final. De acordo com as Escrituras, com a Bíblia, o sentido de julgamento, de juízo aqui, ele tem dois aspectos. Um é de julgar mesmo, como um juiz faz, que ele julga e dá a sentença, porque a igreja terá essa prerrogativa de julgar até os anjos, né? Os anjos caídos. Isso quando a gente faz uma leitura lá em 2 Coríntios, nós vamos perceber no capítulo 6 que a Bíblia diz que a igreja tem a prerrogativa de julgar até os anjos. Agora, que igreja é essa? A igreja, mas não é a igreja toda, é os seus representantes, que são esses 12 aqui, os 12 apóstolos, que lá no Apocalipse, eles aparecem no número de 24 anciãos, porque 12 representa a igreja, os outros 12 representam os patriarcas das tribos de Israel. Aqui aparece só os 12. Por quê? Porque eles terão a prerrogativa de julgar a nação de Israel, as 12 tribos de Israel, que muita gente fica pregando e ensinando que não existe mais, que se perdeu. Mas quando a gente vai ler a Bíblia com bastante atenção, sobretudo a carta de Tiago, a gente percebe que elas estão dispersas no mundo. Ninguém sabe onde essas tribos estão, mas Deus sabe, Ele sabe tudo. E no momento exato Ele trará todas essas tribos de volta. Muitas já estão voltando lá para Israel, para que possam passar por esse julgamento, que acontece no final, depois da grande tribulação, quando Ele vai julgar. Esse texto também está em paralelo com Mateus capítulo 25, Joel capítulo 2, a partir do versículo 20 até o 28, mostra que Ele reunirá as nações para serem julgadas. Isso está lá no capítulo 25, depois nós podemos até ler, e Joel capítulo 2, e nesse momento, que é um período de 75 dias, entre o final da grande tribulação e a instalação do milênio, ou instauração do milênio, acontece o julgamento do anticristo, o julgamento do falso profeta, que são os primeiros a inaugurar o lago de fogo, e o julgamento das nações gentílicas, e esse julgamento das 12 tribos de Israel, do remanescente de Israel. E esse julgamento, ele tem um aspecto interessante. Os que forem ovelhas, dentro dessas 12 tribos, eles vão ser colocados à direita. Os que forem bodes, à esquerda. Os que forem ovelhas, entram por milênio. Os que forem bodes, são lançados no lago de fogo, juntos com o anticristo. Quem vai fazer este julgamento? Jesus, juntamente com os 12 apóstolos, que são os representantes da igreja. Tem um segundo aspecto desse julgamento também. A palavra julgar aqui, ela tem uma outra conotação, além de julgar no sentido de juiz, é sentido de autoridade. Julgar junto com Cristo, entrar para o milênio e auxiliar Cristo na sua autoridade como rei, que ele será, e também como juiz. Tem esse outro sentido aqui também. Os irmãos entenderam? Diga amém. Então, explicando, vamos dar uma olhada em Mateus 25, do 31 até o 34. Vamos ler com atenção aqui. Mateus 25, do 31 ao 34. Olha lá.
como diz a palavra de Deus: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me acolheste. Só até aqui tá bom. Vocês percebam que essa expressão, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, ela é constantemente pregada e aplicada para a igreja. Mas essa expressão, bendito de meu Pai desde a fundação do mundo, ela não se aplica para a igreja. É para a nação de Israel, e esse julgamento que vai acontecer, porque o remanescente de Israel que vier da grande tribulação, o conjunto probatório, ou a prova para que eles sejam ovelha ou bode, considerados ovelhas ou bode, é justamente o comportamento que eles terão em relação à pregação que as duas testemunhas efetuarão na grande tribulação. Aqueles que receberem Jesus, ainda que possam ser mortos ou não, eles serão considerados ovelhas. Aqueles que negarem Jesus durante a grande tribulação serão considerados bodes. Pastor Mauro, como que o senhor prova que essa expressão benditos de meu Pai desde a fundação do mundo é para Israel? Porque o da igreja é antes da fundação do mundo. Vamos ler um texto que é muito conhecido, Efésios 1 e 4. Paulo escrevendo para a igreja que estava na cidade de Éfeso, que é extensivo para nós também: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então observe que o reino da igreja elegeu nele. Ele não está falando de cada um de nós individualmente, irmão Roberto, você, irmã Antônia, Danilo, Paola, ele está falando do corpo, a igreja. Porque a eleição, ela é corporativa. Enquanto a pessoa está ligada à igreja, ele é eleito. Se ele se desligou da igreja, acabou a eleição dele. Que é o que muita gente não entende. Pensa que a eleição é individual. Deus escolhe esse, chama aquele outro, né? E depois predestina duplamente. Alguns para serem condenados e outros para serem salvos. Isso não resiste ao crivo das Escrituras. Isso é uma heresia sistematizada que foi abordada primeiramente por Agostinho e depois sistematizada por João Calvino, que nós não acreditamos nisso porque não encontra suporte sólido aqui nas Escrituras. Pois bem, se aqui, irmãos, está aparecendo só 12 tronos, como eu disse, é porque aqui só estão os representantes da igreja. Aonde que aparece já depois de julgado, depois de redimidos, de já regenerados, esses 24 anciãos, que aí já representa 12 apóstolos, representantes da igreja, e os 12 representantes de Israel. Vamos ler Apocalipse 3, versículo 3 e 4. Três versículos 3 e 4. Glória a Deus. Olha como diz, ó. Lembra-te, portanto, eu falei 3, hoje eu tô ruim hoje, hein? É Apocalipse 4, versículos 3 e 4. Olha como diz a palavra do Senhor. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. E havia também ao redor do trono, quantos tronos? 24 tronos, e sobre os tronos havia sentado 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Então aqui já estão os representantes de Israel e os representantes da igreja. É interessante que muita gente
não separa aquilo que a Bíblia separa: igreja, judeus e gentios. Deus tem um tratamento específico para cada um desses povos. Isso depois os irmãos podem ler 1 Coríntios 10, 32, que é muito claro, né? Paulo vai falar sobre isso. E ainda olhando para essa questão do texto que nós lemos, aqui em Mateus capítulo 19, versículo 29, diz assim: e todo que tiver deixado casas. Então, só para a gente confirmar, né? Memorizar. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, o que eu tenho para vocês, todos aqueles que deixaram tudo para me seguir, são coisas muito maior do que você está pensando. Porque o teu coração está aqui, Pedro. Você está pensando em coisas aqui. Irmãos, quantas pessoas que estão frequentando igrejas, e o coração deles está aqui, pensando nessas coisas aqui que são efêmeras, transitórias, frágeis, que vai ficar tudo aqui. E eles estão com o coração aqui, né? A gente observa os noticiários, as reuniões da política, as pessoas se digladiando por causa de poder, de dinheiro. E são coisas que ficarão aqui. Os irmãos percebam uma coisa, que envolveu dinheiro, o negócio muda, né? Por isso que alguém diz assim: o cachorro é amigo. Eu vi uma mulher falando isso lá no hospital ontem. Esse cachorro é muito amigo, que não conhece dinheiro. Porque, na verdade, envolveu dinheiro, as pessoas mudam. Porque o coração está aqui. Não está nas coisas celestiais. As coisas celestiais, Jesus está dizendo: Pedro, vocês vão ter um privilégio que ninguém vai ter, poucos terão, de se assentar em 12 tronos junto comigo para julgar os 12 tribos de Israel. Isso significa, irmãos, que a notoriedade ou a ascensão, né, da igreja vai ser maior do que Israel. Porque durante o período do milênio, Israel, a igreja estará na Nova Jerusalém, ajudando a redigir a lei, e Jesus aplicando a lei, e Israel, né, ministrando lá no templo, tudo. Mas a ascensão, a notoriedade da igreja é um privilégio que nem Israel vai ter, porque esses aqui são representantes da igreja. E a Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 2, vamos ler esse texto, acho que é 1 Coríntios 6, 2, que fala sobre a questão da igreja ter a prerrogativa de julgar até os anjos. Olha como diz: ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? E a Bíblia ainda vai dizer que a igreja tem a prerrogativa até de julgar os anjos. Então é muito sério, né? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, irmãos, é muito interessante isso daí, né? A igreja tem a prerrogativa de julgar, e quando a gente ouve aí nas redes sociais, não pode julgar, não julgue, não julgueis para não ser julgados. Um dia a Andréia leu esse texto aqui, depois nós explicamos como que é que Jesus está falando sobre o juízo temerário, e as pessoas pegam esses textos isolados para dizer que não pode julgar. E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro ainda diz que o julgamento, ele começa pela casa de Deus. Muito sério. Então, para fechar, eu quero ler o versículo 29 e o 30. E diz assim, todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e ainda herdará a vida eterna. Então, às vezes nós ficamos refletindo, qual é o limite para nós deixarmos para servir ao Senhor? O que é que prende as pessoas no que tange a servir ao Senhor? Irmão, pai, mãe, marido, esposa?
dinheiro, casa. Por que os irmãos acham que a igreja hoje não poderia estar lotada? Porque as pessoas estão ocupadas com outras coisas, estão fazendo outras coisas, com raríssimas exceções. Existem casos e casos. Nós sabemos que tem casos que são excepcionais. Mas, via de regra, as pessoas não estão interessadas em aprender a palavra de Deus, né? Ontem eu conversei com um pastor e ele perguntou para mim se aqui na igreja tinha culto de oração. Falei para ele, tem culto de oração na terça-feira. E como que é a frequência? Falei, fraquíssima, quase ninguém. Aí ele falou assim, então, por isso que a igreja hoje, pastor, ela é uma igreja fraca. Ele corroborou com aquilo que eu falo para os irmãos aqui, que muitas pessoas não admitem, mas a igreja é fraca hoje porque ela... O que é, irmãos, que nos dá capacidade de nós termos vigor físico? O que é? Não, físico não. O que nos dá capacidade? Alimentação. Então o que nós precisamos? Oração e alimentação na palavra de Deus, não é? Quando a pessoa fica doente, igual nós estávamos com Covid, nós ficamos fracos. Por quê? Está fraco, está doente. Então, depois que passa a Covid, tem que tomar remédio, vitamina, alimentação boa, né? Inclusive no período da Covid, a gente quase não consegue comer, mas os médicos dizem, tem que comer para poder recuperar. E assim é a palavra de Deus. Irmãos, eu fico pensando, eu vou bater nessa tecla até o último dia, né? Embora está muito perto de eu ir embora, mas os irmãos pensem, como que um crente pode sobreviver vindo um sábado esporádico na igreja, depois passa um tempo, ele vem de novo, às vezes aparece de vez em quando, ou aparece só na ceia para tomar a ceia. Como, irmãos? Vocês acreditam que uma pessoa assim, ela é saudável espiritualmente? O que vocês acham? Mas ela lê a Bíblia em casa e ora. Irmãos, pense. A igreja está aqui, é aqui que é o lugar de nós estarmos, aqui é o nosso quartel-general. Então, olha o que Jesus está nos ensinando. Todo que deixar casas, deixar aqui não tem um sentido de, agora eu sou crente, como as seitas fazem, né? E não pode ter nem contato com os parentes mais, não é isso. Deixar aqui é uma lição que Jesus está trazendo de prioridade. Quem é a nossa prioridade? É o marido, a esposa, os filhos, os netos? Quem é a prioridade? Quem você coloca na frente no momento de uma situação? Deus ou os filhos, neto, marido, esposa, casa, tio, sobrinho? Quem? Aqui fica uma pergunta. Porque Jesus está dizendo que todo que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filho, ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Esse é o grande problema, que às vezes nós não estamos dispostos a abandonar, né? No sentido de priorizar Deus e colocamos algumas coisas na frente. Muitas coisas. Tarefas, eu já ensinei aos irmãos aqui a lei da recarga, né? A lei da recarga é uma lei que Deus criou, inexorável. Tem pessoas que ele coloca o trabalho sempre à frente. Ele acha difícil vir à igreja, não é? É muito difícil vir à igreja para ele. É cansativo, é pesado. Mas às vezes ele coloca, e às vezes ele até é o patrão. Tem casos que ele é até o patrão, né? Porque quando a pessoa trabalha numa empresa, ele está subordinado à empresa. Se a empresa mandar ele fazer hora extra, ele tem que fazer. Mas tem pessoas que ele é até o patrão e ele não faz o horário dele, porque ele não está disposto a priorizar Deus. Tem um dia, hoje é o dia do Senhor na minha vida, porque eu estou aguardando algo mais excelente. Eu vou fazer aqui a melhor maneira possível de eu viver aqui, mas eu estou aguardando novos céus e nova terra, regeneração. Estou aguardando ir com o Senhor muito breve. As coisas aqui são passageiras, não é? E irmão, pensando nisso, uma reflexão para todos nós. Qual é o objetivo de nós estarmos na igreja, hein? Vocês já pararam para pensar? Por que nós estamos na igreja? O que nós viemos fazer aqui na igreja? Por que nós estamos seguindo a Bíblia? Qual é o nosso objetivo? Porque nós acreditamos que a revelação bíblica é verdadeira e ela vai se cumprir na íntegra. E nós alcançaremos a vida eterna. Aí no 30, Jesus fecha dizendo: mas muitos são os primeiros, que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O
que ele está falando aqui? Em relação a Israel e a própria igreja. Porque quando Jesus veio a essa terra, ele veio para a nação de Israel. Só que eles rejeitaram ele. Eles não quiseram ele. Então eles perderam essa prioridade. Ah, pastor Mauro, mas como que Deus colocou que da igreja antes da fundação do mundo? Por causa da sua presciência. Ele já sabia da rejeição que aconteceria, antecipadamente. Então ele coloca da igreja antes da fundação do mundo, o reino de Israel desde a fundação do mundo. Qual a diferença de antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo? É simples. Eu cheguei na igreja antes do culto começar. É primeiro. Eu cheguei na igreja desde que o culto começou. Chegou depois. Então, a igreja tem a prioridade de receber a sua redenção primeiro, né? Israel vai ficar para depois e passará pela chamada tribulação e grande tribulação, porque a última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel, a última semana é justamente o período de 7 anos da grande tribulação e grande tribulação, 7 anos dividido em 2 partes de 3 anos e meio, onde acontecerá a restauração espiritual de Israel. Então, irmãos, vamos acreditar nessa palavra, vamos crer nessa palavra. Vamos ler um outro texto, Apocalipse 20, versículos 4 e 5, que está paralelo, correlacionado com esse texto aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 5. Olha como diz. Então vi quantos tronos? Uns são aqueles 12 lá, que estão lá, que Jesus falou. E aos que se assentaram sobre eles, quem se assentou? Os 12 apóstolos. Foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, da onde que eles vieram? Da grande tribulação. Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Que não adoraram a besta, olha as ovelhas aí. Os bodes vão adorar a besta, as ovelhas não, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observe que o julgamento é antes do milênio. Verso 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição, porque a segunda, só 1000 anos depois, só depois do milênio, quando os ímpios, os que não tiveram encontro com Jesus, tiveram todas as oportunidades, mas não quiseram e morreram, os mortos de todos os tempos, eles vão ressuscitar 1000 anos depois, na segunda ressurreição, para serem julgados, aí sim, no trono branco, juízo final, Apocalipse 20, a partir do versículo 12, para serem condenados. Então, irmãos, entendemos bem, né? Eu acredito que pode ser que ainda haja dúvidas, mas esses textos estão muito claros, estão revelando com muita clareza, e eu quero concluir dizendo que o plano de Deus em relação à humanidade, ele é infalível. Pode falhar os planos dos homens, do Supremo Tribunal Federal, da Bolsa de Valores, né, dos grandes notáveis do mundo, os grandes pensadores, os grandes estrategistas em todas as áreas de guerra, os cientistas que não estão conseguindo descobrir uma vacina para coibir o coronavírus, as mutações, mas o plano de Deus não falha, porque ele é infalível, ele tem o controle absoluto na sua soberania, que nós cremos na soberania de Deus, e o livre-arbítrio não anula a soberania de Deus, porque o livre-arbítrio não está na essência do homem, está na concessão que Deus, se fosse uma essência do homem, na sua essência, então anularia a soberania de Deus, mas como o livre-arbítrio foi concedido por Deus para o homem, logo é uma concessão e não anula a soberania de Deus. Então, Deus é absoluto em todas as coisas, que nós possamos caminhar firme, constante, aguardando a volta de Jesus, acreditando na sua palavra e, sobretudo, praticando ela aí fora. E toda oportunidade que nós tivermos de vir à casa de Deus, não percamos, porque Jesus está voltando. Podemos dizer amém?
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.